Sexta-feira, dia 1º de agosto. Sejam bem-vindos ao Regra de Ouro, com mais um e talvez, bem provavelmente, o último episódio de Corum Thanatos, uma aventura de mistério, sistema desenvolvido por mim, que está em fase de testes, e será lançado em breve. Nessa história, no Brasil de 1900, precisamente em Salvador, Bahia, em meio a uma crise de febre amarela, a Escola de Medicina, Faculdade de Medicina e médicos e estudantes e enfermeiros sofrem para conter a doença, ao mesmo tempo em que a sociedade é afetada por alguns eventos estranhos, como sumiços de corpos nos cemitérios. Depois de muita investigação e muitos problemas, nós vemos que existe um porquê alguns corpos terem sumido assim, de maneira um pouco maior do que, um número um pouco maior do que a universidade precisaria para fazer seus estudos. E é neste mundo que vive o personagem desta história, guiado pela Ana, que ela vai apresentar logo mais, e que você vai ver o desfecho depois de tanta correria para lá e para cá. Enfim, nós vamos ter aí a resolução final. Agora, se você não conhece o canal, nós somos o Regra de Ouro. Nós temos o Papo de Mestre às segundas-feiras aqui na Twitch às 22 horas. Nós temos narrações de jogos. Desculpa. Temos narrações de jogos, essa que está encerrando agora. Nós temos também a do Marcelo, D&D Quinta Edição, aos domingos. E todos os vídeos daqui vão para o YouTube. YouTube tem vídeo todos os dias às 18 horas. Você pode ir lá assistir. Eu sou o Mr. Red e palpiteiro profissional, narrador de muito tempo. Um dia fico razoável nesse processo. E a nossa jogadora é a Ana Toledo, que vai se apresentar e falar do personagem dela. Oi! Gostaria de, antes de qualquer coisa, dizer que 1º de agosto é considerado o Dia Mundial do Yaoi. Basicamente, cara se pegando. E fico muito feliz de chegar ao fim desta narrativa. E o Red, em momento algum, talvez ter percebido meu plano maléfico de ter tentado, pelo menos, unir Moisés com Isaac. Aconteceu? Não aconteceu, mas eu tentei fielmente em todos os episódios. Teria sido mágico se tivesse acontecido e terminado no dia do Yaoi, mas fica pra próxima vez que eu vou Você sabe por que receber a oportunidade de ser aconteceu? narrada. Porque eu não consegui, eu fui fraca. Isaac gostava era do Lúcio. Você está certo. Não é? Mas Lúcio morreu! Eu Morreu deixei pra ele você, levou um filho tiro, ingrato. inclusive. Morreu pra você, filho ingrato. Ele vive nos nossos corações. Enfim, Moisés tá estressado. Moisés, na verdade, no momento é mais. Moisés está desequilibrado, exatamente. Diante de todo o caos que ele passou, com pessoas morrendo, pessoas vivendo, pessoas tendo cabeças arrancadas, cabeças conversando sem ter o corpo. Diante de tudo isso, finalmente Moisés aceitou o caos da situação e, ao invés de tentar ajudar as pessoas que são importantes para ele, ele finalmente reconheceu que não tem volta. De fato, seus amigos estão envolvidos em tentar destruir tudo que conhecemos como realidade. Como farão isso? A gente vai descobrir hoje. Exatamente. Para você que não sabe, para você que esteve fora e para você que não acompanhou os outros episódios, a Faculdade de Medicina dava cursos extracurriculares e de reforço para enfermagem, para medicina e para os médicos, para auxiliar aí na tratativa das doenças. E o reitor da universidade, influenciado por um dos professores, trouxe um profissional de anatomia do exterior para que tinha teorias meio que revolucionárias. E nesse interim, palavra que se você não conhece, você está conhecendo agora, um dos estudantes de medicina, um sujeito estranho, um sujeito quieto, recatado, muito inteligente, chamado Isaac, ele estava... Esse não é o Isaac não, tá? Que tá na tela aí. Isaac é esse aqui, ó.
O Isaac, ele estava fazendo estudos por conta própria, baseados nos estudos daquele professor que foi convidado, juntamente com outro professor, que é o professor Afonso. Os dois, então, estavam tentando fazer com que uma das teorias do professor Etienne, que é o estrangeiro convidado, fosse possível, que é uma droga que auxiliasse na reanimação dos corpos recém-falecidos. Baseado no que a gente sabe hoje, tá? Hoje, quando a pessoa está ali à beira da margem do pé junto e os médicos chegam lá, eles têm vários procedimentos para trazer a pessoa de volta. Massagem cardíaca, respiração induzida e alguns desfibriladores e alguns remédios, inclusive adrenalina e outros que eles podem usar para provocar este efeito. E esse médico tinha idealizado essa possibilidade. E os dois, professor Andrade, Afonso Andrade, e o Isaac, foram fundo nessa onda até desenvolverem, sim, um soro capaz de trazer as pessoas de volta à vida. E neste meio, nessa terrível situação, o Lúcio, que é esse rapaz garboso, um sujeito boa pinta, de sorriso largo e de fácil lido, ele já era amigo do Isaac, entrou na onda, auxiliando da produção do soro. Só que, por um infortúnio do destino, Lúcio is dead. Nesse processo, em que ele deixa uma namoradinha para trás, a Vicência, e um amigo do peito, o Moisés, Isaac, na sua loucura de reviver o amigo, utiliza o soro, fazendo com que, depois de um dia enterrado, o Lúcio volte à vida, suba do seu caixão. E como estava tendo muitos furtos de corpos no cemitério, a imprensa não perdoou e dessa vez um filho de gente rica desapareceu. A notícia foi clara e rápida e um furdunço se originou na cidade até que ele fosse encontrado ensandecido e descontrolado. Moisés, então, tentando ajudar o amigo e tentando descobrir o que aconteceu, acaba investigando por conta própria e às vezes com a ajuda do inspetor Olímpio o que poderia ter acontecido. E desnuda toda essa trama do soro que traz as pessoas de volta da vida, descobrindo inclusive que outros já foram trazidos e que não tem como essa consciência ser estabelecida, a não ser por um último soro milagroso que foi desenvolvido, só que eles só tinham 3 doses. Essas 3 doses, uma foi aplicada numa cabeça, que foi a cabeça do professor Afonso, que pereceu diante de um ensandecido ressuscitado. O outro foi aplicado no Isaac, só que foi aplicado quando o Isaac estava vivo, e aí ele morreu, e ele voltou, só que agora ele está inconsciente, aparentemente. E o terceiro soro quebrou. Por quê? Porque nessa de tentar salvar o Lúcio, Moisés e Olímpio flagraram uma cena talvez degradante e violenta, onde Lúcio estava atacando Isaac a ponto de quase desvivê-lo. Moisés teve o dilema de salvar o amigo ou salvar a amiga, e Moisés decidiu tirar Vicência do caminho para que o inspetor Olímpio pregasse chumbo no Lúcio, desvivendo ele mais uma vez e salvando, entre aspas, porque Isaac ficou todo arrebentado, salvando Isaac da morte sofrida que ele estava fadado. Neste interim, o professor Afonso, sem cabeça, voltou com outros revividos e aparentemente agora ele controla esses revividos. Isaac sabe-se lá onde ele está, porque não foram atrás do Isaac para ver. E Moisés e Inspetor Olímpio foram até o cemitério, lá no jazigo da família, de acordo com as pistas deles, porque eles espiaram, Moisés espiou o professor Afonso falando seu plano,
eles iam para lá terminar algo importante. Quando lá chegam Moisés e Olímpio, barris de produtos para reviver mortos foram feitos e preparados para que eles virem um vapor. E de acordo com as desconfianças de Moisés, esse vapor vai se espalhar no cemitério, trazendo os mortos de volta de suas tumbas, para assim colocar fim na humanidade. Palavras de Moisés, versículo 1 do 8, 21 e 30. Foi quando a Ana falou isso daí. Então foi nesse... lisonjeado pela lembrança. Eu marquei o tempo. Quando você falou, a gente tinha 3 minutos aqui de início. Aí eu terminei de falar, deu 10 minutos e 50. Deu certinho ali os minutinhos. Então terminamos aí, no meio dos dilemas. Recapitulando a cena. Moisés está à porta do jazigo, junto com Olímpio. Deixa eu tirar o Lúcio. Vou botar o Olímpio. Junto com Olímpio. Lá dentro, iluminado por velas, nós temos o professor Afonso segurando o corpo do professor Afonso, segurando a cabeça debaixo do braço, pelado. 2 capangas revividos. O policial pelado, Jonas, e um outro revivido que ainda é desconhecido. 3 tonéis de cada lado, prontos para ser acionados, o vapor ser acionado, e 2 do lado de fora, que provavelmente foram colocados lá antecipadamente. E aí vem a questão. Forçaram a entrada, as portas se abriram, Moisés e Olímpio observaram o que estava acontecendo ali. Todos lá dentro foram surpresos, porque não se esperava isso. Moisés identificou que era para fazer o produto vaporizar. A pergunta agora é clara. E agora, Moisés? E aí, Moisés, o que você vai fazer? Eu vou pegar uma vassoura pra me defender. Exatamente, o que Moisés vai fazer. Putz. No momento a gente tá com uma espécie de surpresa. Sim, todos foram Porque surpresos, ninguém... inclusive vocês. A única pessoa não surpresa é o cadáver, porque ele não consegue pensar muita coisa. Ele foi só revivido e tal. Não sei não, hein? Eles são bem reativos, na verdade. Você teve uma semana pra pensar. Não vem com esses pensamentos eternos, não. Você teve uma semana pra pensar. Segundos na minha cabeça. Eu acho que nessa situação, o Moisés já entendeu que o cara que tá ali não é seu querido professor. Ou pelo menos não é a pessoa que ele achou que seu querido professor seria. Como o professor querido era? Descreve ele. Na cabeça dele, ele sempre admirou muito o entusiasmo dele pelo conhecimento. Sim. Não é à toa que ele acabou ficando amigo tanto do Isaac quanto do professor, porque são pessoas que gostam muito de aprender. E não que ele seja bom nisso, mas ele gosta muito de estar perto de pessoas que são assim. Ele se sente melhor, parece que ele se sente mais inteligente. Então ele tá muito indignado de ver. É como se ele tivesse sido traído. Porque ele não achou. Ele tem aquele probleminha dele com certos preconceitos, né? Na cabeça. Ele não conseguia imaginar que alguém, ao mesmo tempo, tão interessado em conhecimentos, se mostrar também com um lado tão maléfico. Porque, assim, querer controlar as pessoas é claramente um desvio de caráter. Ele não esperava o desvio de caráter de alguém tão admirado por conhecimento. E nunca apresentou esse desvio de caráter. Lembrando que o intuito de fazer o soro era justamente ter uma ferramenta para salvar vidas.
E neste momento, o homem sem cabeça está querendo levantar o cemitério de volta. E não salvar vidas. O que o Moisés está vendo de elementos nas mesas, alguma coisa além dos sangues gigantescos? Ele está fazendo para poder observar. O que ele observou foi o que a gente falou na última sessão. Ele viu os elementos básicos para fazer o soro básico, não o soro avançado. O soro básico. Só que com produtos álcoois e ácidos que vão fazer, misturados ali, vão fazer com que aquilo ali se torne um vapor. Que foi uma das possibilidades que o Isaac tinha estudado, que você leu nas anotações dele. O quanto o Moisés... mesmo que o Moisés não tenha bons dados, mas ele ainda entende muito de ciência. Sim. Principalmente na... O que ele precisa... Existe algo dali que ele conseguiria adicionar aos tonéis? Fogo. Que poderia... Oi? Fogo purifica. Fogo purifica. Fogo. O fogo arrebenta o vapor. Perfeito. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar ali e ver se ele consegue achar algum objeto que possa ter fogo. Não, estou entendendo, pessoal. Vocês estão falando e já tirando conclusões do nada. É o seguinte, jovem Padawan. As coisas funcionam de maneira diferente no mundo de mistério. No mundo de mistério, as pessoas sabem o que fazem. Moisés é um estudante de medicina, ele tem científico alto e ele é aplicado, especialista em técnicas médicas. Ele é um cara que conhece as coisas dos Paranauê dele. E quando a gente pega essas situações aqui, que vocês devem estar... Deixa eu tirar o dado da conta aqui. Onde é que está o dado? Aqui. Quando a gente pega aqui e vai dar uma olhada, aqui ó, ele está com científico 0, mas é porque ele já gastou pontos, ele tem científico 2. Ele não perde o conhecimento, ele perde os pontos para usar. Mas mesmo assim, ele tem dados, inclusive, extras aqui em medicina. Ou seja, Moisés é um cara sabido. Os testes de mistério são 2 dados, então só de bater o olho numa lembrança rápida é como se ele tirasse 3 nos 2 dados. 3 e 3 são 6. 6 e 2 são 8. Se for na área médica, ele soma mais 3, ele atinge 11. 11 para mistério é uma dificuldade muito alta. Muito alta. Então, numa lembrança tranquila dele, ele já pega 8. Ou seja, ele tem um conhecimento avançado das áreas de ciência. E ele sabe, naquelas fórmulas que ele viu das anotações do Isaac, que o fogo vai atrapalhar a disseminação desse vapor, fazendo com que o calor tire as propriedades desse produto. Líquido fazer caído... evaporar alguma coisa importante. Exato. E o líquido na terra não vai adiantar. O líquido você pode beber ele, vai te fazer mal? Vai te fazer mal. Mas não vai fazer o que ele foi feito para fazer. Então, Moisés sabe disso, dona Ana. Tudo bem. Se ali tem algumas coisas para poder preparar, eu imagino que tenha fogareiro ou coisas assim para poder fazer processos de separação de partículas, coisas assim. Tem, porque ali dentro tem coisas que foram roubadas do laboratório da faculdade pelos revividos. Lembra? O doutor sem cabeça, mais os 2 lacaios, em vez de saírem pela saída direta, eles saíram pelo auditório, que é onde sai com cargas. E você viu que a área de produtos e insumos foi revirada, remexida e roubada. Então está lá. Eu quero que o Moisés tente pegar álcool ou qualquer outro tipo de combustível e qualquer coisa que produza... ou qualquer coisa que produza chamas. Se ele conseguir pelo menos álcool... Agora, antes de perguntar isso, porque diferente de mim, Moisés é esperto. Com tiro, é capaz da chama do tiro acender o álcool? Dificilmente. Não, né? Mesmo porque o nosso álcool, ele é hidratado. Tem muita água pra acender. Mas dá pra...
Eu tô tentando pensar em ele fazer alguma coisa pra falar pro inspetor atirar depois, por exemplo. Você E a pode partir das derrubar você balas, pode derrubar as velas. a vela é o suficiente pra poder pôr fogo? Eu Meu Deus. acredito que se ela estiver acesa, sim. Se estiver apagada, É verdade, tá cheio de vela. Eu adoro que você colocou coisas super simples aí e eu tô fazendo todo um malabarismo aqui. Primeira mas descrição sua, tá cheio de vela. como que eles vão iluminar o lugar se nós estamos em 1900 e não tem eletricidade dentro do jazigo? Eles precisam de Você está vela. certo. Eles precisam de vela. Moisés sabe disso. Eu não sei. Porque eu E sou boba. outra, o professor fez as misturas químicas. E para fazer as misturas químicas, ele precisava enxergar. Então ele precisa de muita iluminação. Eu vou pegar. Moisés vai pegar a primeira vela, a mais próxima que ele tiver ali. Calma! É porque você perguntou o que, que ele vai fazer. Ele pretende fazer isso. Pretende. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é, na entrada do jazigo. De novo, vou botar o jazigo aqui. O inspetor e Moisés estão olhando para dentro. Do lado direito e do lado esquerdo tem fileira de 3 barris. Esses barris estão como os barris lá de fora. Eles estão fechados, mas em cima deles tem um pote de vidro com uma substância clara que está separada da tampa do barril por causa de uma folha de papel manteiga, papel vegetal, papel de seda, alguma coisa assim. Um desses papéis lisos, tá? Hidrofóbicos. Depois dele, no chão, tem vários potes de produtos químicos que foram quebrados, que eles foram usados e os capangas não têm lá sua agilidade muito boa. Então eles simplesmente jogaram ali. À frente tem aquela base que é onde eles botam as tumbas para fazer o velório. E atrás dele, no fundo do jazigo, eles colocaram 2 mesas e instalaram lá toda a parafernália de laboratório. Fizeram ali tipo uma fogueira, fizeram ali os potes, as taxas, os destiladores, montaram o negócio do jeito que deu e tá forrado de vela, para que seja possível. Quando eles entrarem e viram isso tudo, junto desse laboratório, no final do jazigo, está o Dr. Afonso, sem cabeça, pelado, com o braço em arco assim, ó, como se estivesse com a mão na cintura, só que nesse arco que o braço faz com o corpo, está a cabeça dele, que é o jeito dele segurar a cabeça dele. Lembrando que a cabeça dele foi arrancada e a Ana espetou o remédio na cabeça que tinha sido arrancada. Um experimento científico. Foi que funcionou. Deu certo. E junto dele, entre ele e aquela plataforma que eu falei onde eles fazem o velório, que fica bem no meio, nós temos os 2 capangas revividos. O policial Jorge Peladão, Jonas é o outro, o chimpanzé. Esse é o Jonas. Esse é o Jonas, né? Que era o policial Peladão, Tá certo, que agora ele Jonas está de roupa, agora eles estão de roupa. E do lado dele um outro capanga revivido, baixinho, cabeçudo, muito pálido, que ninguém sabe, era um qualquer, que foi revivido, que está auxiliando. E quando os dois, Moisés e Olímpio, abrem a porta, gera-se aquele impasse. Por quê? Olímpio fica horrorizado com aquilo que ele está vendo, porque ele não acreditava em bruxaria, ele não acreditava em magia, ele não acreditava em sobrenatural, mas ele está vendo a bruxaria com poções, um defunto sem cabeça, carregando a sua própria cabeça em pé, e Moisés está vendo todo esse cenário estupefacto pelo que está acontecendo. Então, neste momento, eu demando uma iniciativa geral. Por quê? Porque sim, os 2 defuntos lacaios só vão agir com a ordem do professor sem cabeça. Então, a iniciativa é dele e não dos 2. Quando a iniciativa for dele, são todos os vilões. Beleza? O inspetor Olímpio são só os valores do dado. Moisés é dado mais ágil. Ok? Então eu vou jogar primeiro o do professor sem cabeça, que é só dado também. 5. Olímpio. 3. Agora,
O Moisés tem ágil 1. Então é dado mais 1. 7. Quem age 8. primeiro é Moisés. Já estamos na cena. Valendo! Ação! Moisés. O quanto. Foda-se. Moisés vai pegar a vela mais próxima. Aliás, tem o barril mais próximo. Barril mais Primeira próximo. coisa Tem que um ele- do lado de dentro e um do lado de fora. Do lado de dentro. Ele vai continuar Então, lá ele dentro. vai Ele quer ver a situação. entrar do lado. Ele vai entrar pra dentro. Então ele vai entrar pra dentro. E no primeiro barril que tá a um passo dele. Ele vai pegar o objeto que tá por cima, tirar ele e tentar sair do. Vai pegar pra correr. É. Então, Moisés pega o pote pra sair correndo. Só que Moisés tem que fazer um científico. E por que ele vai fazer o científico? Com dificuldade 11. Tá? Por quê? Desculpa, dificuldade 8. Por quê? Porque ele já viu coisas referentes a essa ação na sessão anterior. Só que a Ana está sabotando o personagem e ela esqueceu da Sabe o que eu situação. pensei? Eu sei. Deixa eu confirmar. Eu sei o que você pensou. O objeto que tá em cima precisa entrar em contato com o que tá de baixo pra poder Sim. o negócio evaporar. Foi o que nós Então, falamos eu tenho na que sessão tirar. passada. Foi, né? Eu não lembro o resultado. Só que é o seguinte, você esqueceu que separando os dois objetos não tem uma tampa, Tem papelzinho. é uma folha de papel. Quando você tirar, você não vai acionar o mecanismo, mas você vai derrubar tudo que está dentro do pote. Se o seu científico der 8 ou mais, Moisés vai se ligar nisso e já vai pegar de um jeito onde isso não vai ser derrubado. Se Moisés não se ligar nisso pelo desespero, vai ser a mancada da sessão. Que beleza, hein? 8. Em riba. Vitória. Nossa. Moisés, E o pior é que eu pensei no papel, porque você descreveu esse e tempo. várias Eu só vezes. não falei. Eu insisti Eu podia ter 1 falado. milhão de Sim. vezes. E hoje eu falei de novo. Na minha cabeça, eu sabia. Eu só não falei. Na minha cabeça, eu sou incrível. Então Moisés, sabendo disso daí, ele já puxa com o papel, lógico, tomando cuidado para não... Vai cair um pouquinho? Vai. Mas não é o suficiente para botar tudo a perder. Ele vai puxar com esse papel para evitar o desperdício desse material, que é mais ou menos uns meio litro ali. E eu não sei o que é. Não sabe o que é. Ele já pega isso daí e vai para a porta. Neste momento, o professor Afonso, sem cabeça, como tem que ser. Cadê o Afonso? É que minha câmera tá bem em frente aos negócios que eu tenho que clicar. Aí, eu fico tentando enxergar. Aí, o professor Afonso, que está com a cabeça segurada aqui no braço, ó, braço dobrado, mão na cintura e a cabeça encaixada no arco do braço. Ele fala assim: Moisés, não faça isso. Você não sabe o que está fazendo. E o inspetor Olímpio vai drobar tiro nos capangas. Porque sim. Fazendo a função de por que ele tá aqui. Porque sim. Ele soma 2. Porque sim. E 10, 12, ele prega a bala no capanga número 2, o branquelo pálido que ele não conhece. Por quê? Porque o capanga maiorzão, grandão, o negão, fortão, aquele que deu pau em todo mundo naquela sessão no meio da história, é amigo dele. Então ele não tem coragem agora de sair drobando tiro no próprio companheiro. Então ele pega e baleia, não a baleia, né? Ele dá um tiro e atinge uma bala no capanga.
fazendo com que ele recuasse e meio que dobrasse o corpo para trás, já caindo pelo impacto do tiro recebido. Moisés? Eu consegui sair de perto dele. Você só saiu. Você pegou o troço e foi pra fora. Tá. Eu vou jogar esse trem. Pra fora. No chão, pra cima. Vai beber ele. Não vou beber, não. Eu vou jogar. Eu quero jogar e ver o que acontece se esse trem cair no chão. Jogar onde? No chão. Aqui fora. De fora. Ok. Vai jogar o vidro ou vai jogar só o líquido? O líquido. Eu vou... Você chega e despeja no chão, assim. Vou despejar no chão. O que acontece? Ele molha o chão. Só molha. E você sente um cheiro. Você corrosiva. sente um cheiro de álcool e um cheiro meio ácido. Ele irrita as narinas, faz Moisés lacrimejar a ponto dele ter que fazer um teste de físico. Físico? É óbvio que é física. -1, hein? Então é 3. Não, opa. Não. Só vale um dado. Porque Moisés tem um fracasso, filho. Então eu vou jogar os 2 dados, vai valer o que estiver mais acima. Ou, se estiver na mesma direção, o da esquerda. Então é 3. -1 é 2. Moisés está chorando como se estivesse cortando uma cebola e sentindo o doce aroma daquelas folhas entrando pelas suas narinas e irritando todo o seu septo nasal, fazendo com que as lágrimas se dobrem descontroladamente para fora, fazendo com que ele perca um pouco a noção de espaço e fique um pouco turva a visão. Ele consegue fazer mais alguma coisa? Ou isso tomou toda a ação? Tomou toda a ação, porque você fez e ficou olhando o troço ali, analisando. Tá bom. O que você escuta, Moisés, é uma gritaria um pouco sem sentido, porque você está aturdido pela situação, desesperado pelo desenrolar, e mais alguns pipocos. Tá, tô. Tiro. Porrada e bomba. E aí? E aí que Moisés está ali. Estou aguardando as ações de Moisés. O mundo está ocorrendo, Moisés. E Moisés não está vendo. Como um lord, como um gentleman, Moisés sempre carrega consigo um lenço de linho muito limpo. E ele vai usar esse lenço para tentar melhorar a situação dos olhos dele. Ok. Moisés pega seu lenço, limpa as suas vistas, assoa o seu nariz. Por quê? Porque está tudo irritadiço. E ele coça os olhos para ver se melhora a visão. Ele escuta mais gritaria e mais um pipoco. E olha na direção da porta do jazigo. E na porta do jazigo, nós temos Jonas erguendo com as mãos o Olímpio, que está batendo com a coronha da arma no Jonas, enquanto é boas balas, arremessado para fora, perto de Moisés. Mas perto de Moisés, não em cima do Moisés. Olímpio cai como uma jaca, se esparramando pelo chão, quase quicando e muito ferido, aparentemente, porque ele levou umas bordoadas e Moisés se lembra bem da força que aquele cara tem agora que ele foi revivido. Porque Moisés teve que gastar um fato de história para derrubar aquele cara. E Moisés ainda tem pesadelos com ele. E neste momento que a visão voltou, professor Afonso, na porta do jazigo, sem a cabeça no pescoço e segurando a cabeça junto ao corpo, peladão, fala assim: Moisés, eu tinha você com a minha mais alta estima,
e estou decepcionado com suas ações. E aí ele vai levando a mão num dos barris. Ah, não, esse cara é um bosta mesmo. Eu achei que eu ia ter tempo. Ele tá de fora, ele tá levando Ele está na dos dois portinha, barris. pegando da porta, assim, ó. Um dos dois barris estão na porta, né? Isso, você escolhe, do lado direito ou do esquerdo da entrada. Olhando de frente assim, você vai falar se ele tá pegando da direita ou da esquerda. Ele tá pegando o que tá mais perto de mim. Não, tá a mesma distância dos dois. Você tá pra Meu fora ali, Deus. né? Não da porta, tanto faz. Ele vai estar mexendo naquele que estiver mais distante do Jonas em relação aos dois. Ou o Jonas também tá no meio. Estamos todos nós em cima do ponto mesmo. Vocês estão na linha, quero da falar- linha da porta, assim. Nossa. Pontos equidistantes de dois. Imagina o seguinte, nessa imagem que você está vendo aí, o professor Afonso está bem junto à porta, porque tem dois barris ali do lado. Certo. O Jonas, ele está alguns passos à frente, depois dos degrauzinhos, foi onde ele jogou, dali que ele jogou o Olímpio. E você está uns 3 metros para cá, pro rumo nosso de quem tá vendo, para fora. E o Olímpio caiu ali do teu lado. E tá todo estrupiado. O que eu quero fazer? O que Eu você quero. quer fazer? Eu quero pegar esse mesmo pote que ele tá ameaçando. Como eu já fiz isso antes, eu tenho o mínimo de noção de como é que faz. Eu quero pegar ele. Meu objetivo é jogar ele no Jonas, na cara do Jonas. Quero fazer Jonas chorar e não conseguir enxergar Mas o nada. pote ao redor está dele. vazio. Não, pô. Eu peguei um pote lá dentro. Tem Então. 2 de fora. Ok, mas os de fora estão do lado do professor sem cabeça. E aí o professor tá pegando um, não tá? Está estendendo a mão para um deles. Eu quero pegar esse. Você vai ter que passar E pelo jogar. Jonas. Mas eu falei que eu quero que esteja longe do Jonas. Mas você gostaria que estivesse, só que Jonas saiu de lá. Jonas está do lado de fora. Existe ação de oportunidade, eu não posso. Eu vou me aproximar do Jonas, mas eu não consigo pegar nesse meio tempo. Ó, você pode arriscar o Jonas te dar um peteleco. Mas você sabe que ele é forte. Ele é. Eu não devia ter jogado tudo. Um bom cientista, eu deveria ter jogado um pouco pra fora, visto a reação, porque eu já teria um pote com o negócio na mão. É a pressa. É a pressa. Cria o plano, mas não executa o plano de certo. Porque às vezes sua função é só criar plano, né? Fazer. E aí, Moisés? Tá. Não dá conta, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Eu estou de chapéu. Como sempre, do lado de fora do lugar, sempre de chapéu. Eu vou. O Afonso tá atrás do Jonas. Sim, o Afonso está bem no rumo da porta, bem em frente à porta. O Jonas está a alguns passos à frente, entre você e a porta. O bom é que dá para ver no Jonas que o Olímpio atingiu um tiro e as marcas da coronhada estão nele. Ele tomou. Pam, pam, pam. Tem velas de fora também? Não, Não, né? As velas estão lá dentro que é pra iluminar. exatamente. Eu acho que eu estava carregando alguma coisa com chamas, mas no meio desse caos ele não deve estar na minha mão, porque eu saí correndo. Vocês não estavam carregando nada com chamas. Vocês estavam andando no cemitério à luz da lua. É verdade. Até olhamos que futuramente logo vai chover. Pois finalmente estamos entrando nas águas de março, fechando o verão. Você pensou Tá. nisso agora? Você lembrou disso, da chuva? Eu lembrei da chuva. a gente Chuva é fala uma da boa, chuva. tá?
A chuva também vai ser uma boa arma contra esse vapor. Porque a chuva vai pegar as partículas e diluí-las, levando-as ao chão. E ele não vai espalhar. Ela O negócio é molhada. aguentar sim. O negócio é aguentar. E então, Moisés, para onde? Você tem uma semana para pensar. Moisés vai tentar usar a lábia dele. Porque dentro do senhor Afonso, existe ainda aquele professor entusiasmado e fascinado pelo conhecimento. Professor do coração. Existe dentro dele uma bondade. Tinha três coisas que eu achei que Moisés ia fazer. São três coisas que eu achei que seria a cara do Moisés fazer. Uma delas era a conversa. Por quê? Porque a principal arma do Moisés tem o poder da malevolência. Então, passa a conversa. E aí? Qual vai ser a conversa? Eu quero primeiro saber o argumento. Não precisa interpretar. Eu quero só saber o argumento. Aí nós vamos para teste se for necessário. Ok? Só se for necessário. E depois para interpretação. Certo. Moisés, só para explicar, por que ele não foi palavra direta? Ele ficou agoniado de não saber o que era aquela mistura. Certo. Desde o início ele chegou e ficou irritado de não saber. Ele falou, precisa descobrir, porque se isso for útil de alguma forma ele vai usar. Porque ele tem o lado curioso dele, que é o que leva ele a fazer as coisas. Certo. Por isso que ele saiu correndo e testou lá de fora. Tá. Que tipo de argumento ele vai usar contra o senhor Afonso Farias de Andrade? Exatamente. Eu quero dizer pra ele que eu esperava mais de um professor que conseguiu ensinar com tanta paixão e tanto entusiasmo. Eu não imaginei que ele se rebaixaria a fazer algo às escondidas, algo capaz de matar um gênio como o Dr. Etienne. Ele deveria ser melhor do que ele foi. Ok. Como que ele pode ter deixado isso acontecer? Vou considerar, inclusive, que isso daí já foi a frase da interpretação. Porque foi quase o que o Moisés falaria. Na sequência que Moisés falaria. Então, Moisés fala, eu não acredito, professor, estou entusiasmado como você e tal, tão apaixonado. Se rebaixaria tanto a uma situação como essa, faria tudo o que fez e provocou a morte do professor tão renomado e tá. Quando Moisés fala isso, o Afonso volta com a mão, né? Porque tá com uma mão presa na cabeça e a outra buscando o barril. Ele volta com a mão e o corpo vira pra frente, voltado para o Moisés, e aí a cabeça fala aqui embaixo, e a mão que tá ali gesticula. Bem Scooby-Doo. Você não sabe de nada, Moisés. Você não sabe o que estava acontecendo desde o início. Nós conseguimos algo revolucionário. A morte do professor foi uma fatalidade. Hoje nós não podemos mais temer a morte. Hoje nós temos como eliminar isso da vida das pessoas. Ninguém mais vai perder seu ente querido. As pessoas não mais vão passar por luto. Nós não precisamos mais preocupar com doenças. Esse surto que está acontecendo na cidade será de uma vez por todas sanado, porque nós conseguiremos a vida eterna, a saúde eterna. Ele não pediu pro cara não fazer nada, pro Jonas. Não, Jonas tá paradinho.
Beleza, delícia, ó. Só Tô que ganhando esse não é um discurso que o professor Afonso faria, tá? Ele tá dizendo que tudo isso vale a pena porque as pessoas não estão vivas. Ele tá Vou bem dizer pra diferente ele. do original, tá? Não parece que é ele falando. Exatamente. Enquanto ele fala isso, se ele não expressar nenhuma reação, eu quero me aproximar dele. Seja enquanto eu estou falando ou enquanto ele tá falando. É passinho pra frente, o Jonas reage, meio que se impondo fisicamente, assim. Só que você vai dar um passinho pra frente falando algum argumento, né? Porque senão o professor volta a fazer o que ele estava fazendo. O professor fala, pega. Se ele não expressar, se ele não realmente agir de modo muito agressivo, eu vou continuar andando. Senão eu vou parar. Não, ele vai se Eu impor. consigo. Se você der a aproximadinha, ele vai se impor. Ele tá protegendo ali. Tá. Se eu colocar fogo na folha, não adianta, porque no instante que eu pegar fogo, o negócio entra em contato e vai pra baixo. O inspetor tá reagindo de alguma forma? Tá lutando para não morrer. Porque ele tá muito machucado. Está. Quero dizer pra ele, ó. Você quer trazer a vida eterna? Mas até agora, a única coisa que seus experimentos trouxeram foi ferimentos, tragédias e mais pessoas sofrendo. A única pessoa que vocês realmente trouxeram à vida com alguma consciência, a única pessoa que vocês trouxeram à vida com alguma consciência, saiu atacando as pessoas. O Lúcio, você acha que aquela versão do Lúcio traria algum para as pessoas? Quem trouxe você à vida fui eu. Eu fui o único ser que tomou alguma decisão racional nisso. Você não deveria se vangloriar, porque até agora a única coisa que você fez foi trazer mais problema para esse mundo. Moisés, eu estou muito decepcionado com o seu raciocínio. Olhe bem para o Jonas. Veja como a postura dele está normal. Ele está calmo. Calmo assim. O olho dele está vidrado. Sabe? O corpo dele meio que tá tremendo de vontade de ir. E ele tá paradinho. Mas o Jonas tá ali tremendo de igual pincher. E você acha que Calma, esse... Pode falar. Calma. Olhe para o Jonas. Vê a postura dele, está uma postura normal. Eu consigo controlá-los, Moisés. Você verá. Quando eu acionar, você também fará parte disso. E você verá que está errado. Aí ele pega e puxa o papelzinho. Puta merda. E o troço começa a misturar. Tá. Você não me deu tempo. Eu ia fazer ele tirar o Jonas dali. Eu ia falar assim, o Jonas só tá sendo controlado. Deixa ele ir pra algum lugar. Eu duvido que ele consiga sozinho. Só pra fazer ele andar. Mas esse era meu plano. Mas o cara tem um plano. Ele tá executando o plano dele. O plano dele foi mais rápido. Ele só esticar a mão e puxar o papel, pô. Isso está certo. Eu não tenho nada comigo que eu consiga usar, Ixi, eu acho. Você tem muito recurso. É porque nada que mude a composição química. Não, aí você precisa de Eu vou tempo. derrubar. Ele derrubou o negócio, eu vou derrubar o barril. Mas Só pra que eu não derrubar tenho o barril, você tem que passar pelo Jonas. Eu não consigo passar na bosta desse Jonas. Pô, consegue. Pode tentar. Você tem Eu recursos. posso tentar, eu posso correr. Você pode desviar. Você não corre mais rápido Desviar? que o Jonas. Desviar é ágil.
Graças a Deus. Porque o físico vou você não tentar. consegue. Eu quero. Eu quero tentar desviar, mas se eu conseguir desviar dele, meu plano é me jogar. Tipo assim, eu vou empurrar esse barril com o meu corpo mesmo. Beleza. Mesmo que eu caia no chão. O barril que Porque ele eu sei que não acabou tem de tudo. colocar o produto ou o outro que está do outro lado da entrada? O barril que ele acabou de colocar o produto. Porque Ok. se isso faz sentido, porque Moisés saberia se faz sentido. Ok, faz sentido. O que você quer fazer é derrubar o composto antes que a reação ganhe volume, porque ela não é imediata, ela vai acontecer e vai Mas soltar esse vapor vapores. precisa se espairar para poder chegar nos lugares. Exato. Se eu jogar ele no chão, ele vai ser Absolvido, absorvido pelo sol. O vapor vai ser absolvido, vai sair inocentado. Então, Absorvido. Moisés tem a brilhante ideia de avançar em direção a Jonas, dar um gingado da capoeira que ele gosta, dar o olé, ir até o professor, só que em vez de bater no professor, vai se jogar no barril, fazer um teste físico e derrubar o barril. E assim vamos nós, né? Lembrando que Moisés está com -1 de penalidade, tá bom? Porque Moisés está desequilibrado. Ficha do Moisés. Físico não, ágil. Ágil 1. Lá vai Moisés correr pela estrada fora lá, passar pelo Jonas. Dificuldade 8, difícil. 7. Mais 1, 8. -1, 7. Por que -1? Porque eu estou estressado. Porque você está desequilibrado. Ai, tragédia. Pode gastar o ponto de ágil e somar um dado a mais. Não, como é que eu falho? O que acontece na falha? Ele me pega? Além de você não conseguir passar, ele vai te dar bordoada, que é a ação básica que ele faz. Eu vou gastar o ponto pra rolar. Sabia. Bom, vamos lá. Eu vou jogar os 2 dados, lembrando que o 7 você já tem. Com um dado adicional, você já garante o sucesso. Mas se você consegue um sucesso bem mais alto, você pode dar uma incrementada nisso. Tipo, você vai muito rápido, você consegue, não precisa nem fazer o teste de físico para derrubar, de tão que você vai embalar. Vai ser o dado mais para cima e mais à esquerda. Opa, cliquei no lugar errado. Mais acima e mais à esquerda. O 6. Então você consegue um 13, que é uma grande dificuldade acima de 11. Dá o olé no Jonas, que passa a mão no vazio. Ia partir o Moisés ao meio se atingisse. E foi correndo no gingado em cima do barril. O professor não está entre o barril e o Moisés para poder impedi-lo. Então Moisés vai se chocar com o barril de qualquer jeito. Como ele queria, ele se joga com tamanha força, porque ele está rápido, que ele vai tombar este barril. E o barril ele está tampado. Só que a tampa do barril tem um buraco. Em cima do buraco tinha aquele papel, e em cima desse papel tinha um vidro. Tirou o papel, o líquido entrou. Quando Moisés derruba, o líquido começa a escorrer. E aí, Moisés percebe que só vai escorrer até a metade. Tolo! Diz o professor Afonso. Você não conseguirá impedir. A nova ordem está aqui. E ele estende, ele muda a cabeça de lugar assim, pro outro braço. E puxa o papel do outro barril. Sus!
e o líquido começa a entrar. Eu consegui entrar lá dentro, agora que eu já passei por ele. Sim, você tem agilidade suficiente, mesmo gastando, para passar pelo professor, que não só não é um cara ágil, como também estava ocupado, entretido com o braço puxando o papel do outro barril e na outra mão segurando a cabeça. Moisés, então, levanta com um pouco de dor no ombro, ele acabou de se estatelar no barril, e passa entre o professor e o umbral da porta, entrando no jazigo da família de Lúcio. Eu quero pôr fogo no... Tipo assim, retirar o... É empurrando mesmo, não vou ter muito cuidado não. Eu vou, tipo assim, dar um tapa no pote que tá por cima. Eu quero abrir espaço pra poder tentar colocar fogo nos outros barris. Se fazer isso nenhum, eu vou pros outros. Se você Entrei lá. jogar esses vidros no chão, esses barris de dentro já não servem mais pro processo. Você vai aproveitar que tá lá dentro e ele vai empurrar o máximo de barris que ele conseguir. Só que o seu problema são os barris que estão lá fora. Tem 2 lá fora e 8 dentro, não é? 6 dentro 6 dentro e 2 lá e fora. 2 lá fora. Sim. Certo. Eu quero me livrar dos que estão aqui dentro. Lá fora, se der merda, eu resolvo ele. Beleza. Vai dar merda. É que eu tava escutando barulho aqui, aí eu tô vendo que é o meu no-break que tá fazendo o barulhinho dele de sempre aqui. Vamos lá. Repita aí, por favor, que eu perdi um pouco. Tá. Existem 6 barris lá dentro e 2 lá de fora. Exato. De fora, tecnicamente, tem 1,5, porque eu consegui tirar pelo menos metade de um dos barris. Exato. Eu quero, com a mão mesmo, assim, empurrar o máximo de barris que eu conseguir a parte de dentro. Os barris você não vai conseguir mexer nenhum desse jeito. Não, o Mas pote os que tá em potes, cima. você Sim. consegue... Fazer tipo... Nesse primeiro turno, você joga os 3 de um lado, facinho. Perfeito. Então vai ser 3. Imagine que eu fique longe da porta nesse processo. É, porque você vai da porta para trás, Eu vou nos fazer 3 assim, ó, barris, né? correndo ninja, põe a mão pra trás e ele vai E ser cai, né? Que é o normal. Corre com a mão pra trás e pá, pra frente. De modo algum, existe equilíbrio ninja. Esse equilíbrio ninja. É. Isso aí eu desafiei um Existe. amigo meu a correr de uma esquina na outra com os braços pra trás, porque ele falou que era o jeito certo de correr. É porque ele não tava no evento de anime. Se ele tivesse no evento de anime, teria corrido correto. Eu fiquei Pois a imaginando gravidade no evento de anime é diferente. que as pessoas correm pra baixo, né? Não. Puff. E vomita no processo. Enfim, derrubando 3 potes. Tenho mais 3 potes. Quando você derruba os 3 potes, o professor tá na porta já virado pra dentro. É inútil, Moisés. E você começa a ver já um vaporzinho já passando atrás dele assim, do lado de fora. Bem de leve. Tá, o Jonas veio pra dentro? Não, Não, né? Ele só falou. só falou. Perfeito. Eu quero pegar um pote e jogar no Afonso. Ok. Então você vai no primeiro pote do outro lado, que é o mais longe da porta. Você vai pegar com cuidado e já vai jogar. Uau! Eu espero que a cabeça caia no chão, alguma coisa assim. Vai bater. Pá. O pote vai quebrar? Dificilmente. É bom. Ele vai quebrar se bater Não, no é. chão. Mas vai espalhar o líquido dele. E ele vai perder o controle, eu Não. acho. Ele só vai ficar ruim. Não, só bater nele. Pá! O líquido não deixou ele com o olho doendo? Vou te contar um segredo, Ana. Afonso já morreu. Ele não sente dor? Ele tá sem cabeça. Ele ainda tinha que reagir com alguma coisa. Ele devia ser, se fosse pra reagir, ele tava gritando sem parar. Ele tá sem cabeça.
Ele não tem. Ele não respira. Como que ele tá respirando? Foi mirim. Tá. Mas tudo bem, Moisés está confuso pela reação Ele tá não científica tentando. do processo. Ele tá fazendo experimentos. E às vezes o experimento é uma falha. Mas mesmo uma falha fornece conhecimento. Entendi. Fornece experiência. Quando ele E assim- joga e faz isso, mais uma vez ele fala: Moisés, você vai entender tudo quando você vier pro nosso lado. Ele só dá um passo pra frente e o primeiro barril ele puxa o papel. Sobrou só um único barril. Tem um único barril lá. Eu sei que um dos materiais é inflamável, não é? É É o de cima que é inflamável? Ou é o de provável, baixo? porque o soro que tá dentro não é. Tá. Então o negócio que eu joguei nele é inflamável. Sim. Eu vou pôr fogo nele. Com licença, senhor Afonso. Deixe-me colocar fogo no senhor. Eu vou jogar uma vela Ah, agora tudo faz sentido. nele. Ele tá inflamável. Não é possível que esse trem não vai. Porque ele já morreu. Mas dá pra morrer de novo. Afonso morreu. Afonso Duas morreu. vezes. Não, Afonso não, o Lúcio. O Lúcio morreu 2 vezes. Lúcio morreu 2 vezes. Eu consigo matar esse trem. Eu Então, não sou forte. você vai lá no canto das velas, vai enfiar a mão nas velas do jeito que tá. E vai jogar um tucho de vela nele. É. Na tela, lembrando que o ágil do Moisés agora é 0, porque ele tinha um ponto e gastou. Sim. 2 dados serão lançados somando 0. Uma dificuldade módica. 5. Porque não é acertar o alvo. É acertar o alvo com a chama da vela. Como ele não está jogando uma vela só, a chance é boa. Mas não é tão simples. Jogarei os dados agora. 7. Isso aí. Quando a vela bate no professor Afonso, as chamas começam a percorrer o corpo do professor e, logicamente, começa não um incêndio gigantesco, que só tem como se tivesse jogado álcool na pessoa, ela tá pelado, tá? E começa esse fogo, você vê que o corpo dele fica inquieto. E você vê Tentando pelas... apagar? Não, porque tá sofrendo com fogo. Tá sofrendo com calor. E você vê as expressões do professor como se ele estivesse se esforçando para controlar o corpo. Ele Menos também tem de que controlar 5. o próprio corpo. Menos de 5, descontrola. Você vê Nossa. que ele fala: Jonas! Jonas! Aí o corpo solta a cabeça e começa a bater para apagar o fogo dele mesmo. E a cabeça do professor Afonso cai no chão, gritando: Jonas! Jonas! E Jonas vem com tudo para dentro do jazigo. Eu tenho algum fato histórico? Você Eu tem não um cheguei a fato de assistir. história. Calma aí. É porque o vapor já saiu. Eu ia colocar pro Jonas destruir o barril. Nele correndo aleatoriamente, mas não adianta mais, já foi 2 barris. Não, você pode usar um fato de história para ele fazer isso, mas através de algum tipo de manobra do Moisés. Para quem está assistindo, fato de história é quando o jogador tem a capacidade de alterar a história através da narrativa direta, tá? Então o que a Ana está querendo fazer é ela decidir o rumo da ação. E ela tem esse recurso essa vez, tá? Essa vez. Então o que pode acontecer agora é o seguinte: fato de história pode influenciar o quê? Fazer uma falha virar sucesso, evitar morte, narrar uma cena, mudar o rumo dos fatos.
Moisés é ágil. Ele pode se esconder do Jonas atrás dos barris. O Jonas, você lembra, ele não se importa com as coisas que estão na frente. Ele simplesmente passa por cima. Jonas derrubaria os barris. Moisés faria esse negócio nos barris que estão ali, reduzindo a quantidade de vapor. Ele consegue fazer com que o Jonas derrube os barris e consegue escapar dos golpes. Ao mesmo tempo, o professor não vai conseguir controlá-lo. E você vai saber depois o porquê. E acabou o fato de história. Tá. Ele consegue diminuir os barris. Deixa eu só organizar, porque eu acho que dá pra fazer isso de um jeito mais engenhoso. Ok. Fato de história é seu, só não pode exagerar demais. É porque o vapor já tá lá de fora. Lá fora já começou a vaporizar. Então, os negócios já vão chegar. Ou não, se eu achar um jeito. Ali, o que começou. Pois é. O que dá pra tirar o vapor agora é a chuva. Dá pra usar um fato de história pra chover? Pode. Só que aí você tem o Jonas pra preocupar. Eu ainda salvo. Calma aí. Outra ideia. Eu tive a ideia de eles estando num lugar fechado. Eu consegui trancar eles lá dentro. Mas o Jonas é forte. Eu acho que ele conseguiria resolver. O Jonas arrebenta a porta fácil. Pois é. Se o Lúcio conseguir... Se o Lúcio conseguiu. Pois é. A gente tem cal. Eu não acho. Se eu começar um incêndio, o incêndio tira vapor do ambiente, ele seca, ele aquece. E puxa o ar. Fogo puxa o ar. Se o incêndio for grande o suficiente, eu conseguiria resolver isso. Só o vapor que já se espalhou que não voltaria. Mas já teria vapor. Mas é melhor ter um pouco de vapor escapando e não ter mais nenhum do que deixar o pau quebrar. Assim como ele não vai sofrer, o Jonas também não vai sofrer. Mas eu posso sofrer. Só que eu posso ouvir ele sofrer. Tudo bem. Vale como uma ação o fato histórico? Fato história vai valer como ação e uma sequência pequena de ações. Tá. Fato história, você vai narrar um pedaço da cena. O Coisa pediu pro Jonas vir pra cima de mim ou pra ajudar ele? Ele chamou o Jonas. O que ele estava pensando no comando dele. Tá. Eu me viro depois. Eu quero que chova. Então, Jonas entra no jazigo e começa a perseguir Moisés. Primeira coisa que ele faz é ir para cima com tudo para se jogar. Provavelmente como ele fez com o professor Etienne, que arrebentou as costelas dele. O que Moisés? 7 é a dificuldade do ágil do Moisés. Moisés acabou de gastar o fato história. Foi. 8. Menos 1. O teste. Menos 1, bem lembrado. Menos 1, porque Moisés está desequilibrado. Mas ainda é o 7.
Jonas pula em cima de Moisés e Moisés, como um bom capoeirista, dá o gingado saindo da frente. Lembrando que no meio dessa sala tem uma base de pedra, que é onde coloca os caixões para fazer os velórios. E o Jonas vai com tudo nesse negócio. Bate com a força toda que ele colocou no golpe. E por lá fica. Moisés levanta do chão, porque teve que se jogar para escapar. Ele dá aquela olhada, tem um pouco de vapor ali na entrada do jazigo, mas lá fora começou a chover. Ele começa a falar, Iemanjá, obrigado, Iemanjá. Sei lá, alguma coisa assim. Beleza. Se eu tiver... Ele não escuta mais o professor Afonso. Jonas não moveu mais. O outro cara que tomou o tiro, o outro capanga ressuscitado, tá lá porque ele foi alvejado mais de uma vez. Morreu. E aí agora Moisés tem a chance de derrubar os barris. Antes de derrubar os barris, um detalhe. O vapor foi suficiente pra trazer o inspetor. O inspetor tinha morrido? Ou ele tava só sofrendo? Eu quero verificar como que ele tá. Então antes de derrubar, você vai sair. É. Ok. Eu tenho um backup ali. Quando Moisés sai e dá aquela olhada, o Olímpio tá lá na chuva, caído, sem movimentos. Existe um vapor que está sendo distribuído aqui, onde está tampado da chuva no jazigo, que tem um beiralzinho ali. Uhum. E quando ele vai olhar para os lados para ver os barris, o corpo do professor Andrade tá lá e dá um murrão no Moisés. Pop! O corpo volta. E Moisés, logicamente, com um físico fraco, sem resistência e penalidades, já vai pro lado, tendo aquela, né, sofreguidão de quem recebeu um socão da roça, colocando a mão no rosto, tá? Então, eu tava olhando aqui a lista de vitalidades. Saudável, escoriado e abatido. Como o corpo do professor Afonso está mais forte porque ele foi revivido, e como Moisés é fraco, físico -1, o soco foi o suficiente para que Moisés ficasse abatido. Ou seja, a partir de agora, ele tem uma penalidade de -2. Peraí. Deixa eu ver um negocinho aqui. Tchan, tchan, tchan. Abatido. Vou só fazer uma... Quanto que deu? 10. Moisés está com o rosto agora machucado, incomodando ele. E isso vai fazer com que ele se incomode em qualquer tipo de ação. Como se o maxilar tivesse sido atingido, isso dá dor de cabeça. Então ele vai ficar com a mão na cara, assim, tendo dificuldade de realizar as ações dele. Quando ele cai em cima do outro barril que está deitado e já vazou metade dele, ele vê que o corpo, depois de dar uma porradão nele, tá com os braços estendidos assim e abaixando para ver se acha a cabeça. A cabeça tá ali do lado, fazendo uma feição de estar se esforçando, sabe? Moisés tá sendo segurado ou ele tá só no chão? Só caiu. A cabeça está ao alcance do pé? Não. Eu consigo me aproximar dela, se eu tento. Só, você vai, só que aí você vai ter que passar pelo corpo, correndo o risco do corpo reagir.
perguntar sobre questões do ambiente. Houve tiros. Ninguém pareceu se aproximar com esse Ainda barulho. não. Se o pessoal do cemitério ouviu e estiver lá, eles podem até se aproximar depois de uns minutos. Mas é longe. E será que esses caras estão lá com 3 revividos tomando lugar assim de maneira tão... Eles podem ter sido desvividos no processo. Será? A ideia de pôr fogo e depois fazer chover, depois eu percebi que é meio contraditório, porque paga. É. Mas serviu o processo de desorientar ele. Me dá chance. E então, Moisés? Para onde? Vamos ver. Um barril que caiu no chão quebrou. Não. Não, uma barril quebrada. Não. Eu quero tentar. Putz. De onde eu tô, eu consigo ver lá dentro alguma coisa de Jonas? Ele ainda tá caído? Jonas não levantou, não. Não, né? Eu quero andar e meio que me esconder de trás de um barril. E de trás de um barril, lá de fora mesmo, porque tem 2 barris. Então você vai sair, fugir do corpo do professor. Sim. E se esconder atrás do barril. Eu quero ficar lá, porque se ele Porque vier o barril atrás de que tá mim, em pé do lado de fora tá soltando vapor. Justo. O que eu quero fazer é, se o Jonas virar de costas pra mim, eu tô de boa. Se o Jonas vier na minha direção, O ele Jonas vai tá esbarrar no caído. barril. Desculpa, o corpo do Afonso. Certo. Se o corpo do Afonso vier atrás de mim, ele vai esbarrar no barril. Ok. Então você vai E eu correr acho que por ele tem trás mais dele e se esconder atrás do barril que tá soltando vapor. Sim, Ok. quero ver se ele vem. Se ele vier atrás de mim, eu faço a coisa. Se ele for pro outro lado, eu faço. Quando você faz isso e vai atrás do barril, você vê que ele vai chegando assim, ele tá palpando pra ver se acha a cabeça, né? E a cabeça tá ali do lado, aí você vê que ele vai chegando, aí o professor fala assim, isso! Isso! E aí ele pega a cabeça. Ele tá de costas pra mim. Sim, o corpo está de costas pra você. Tá. No momento que ele ficar de costas pra mim, pelo menos no momento que eu conseguir agir, mas que ele tá de costas pra mim, ele pegou a cabeça, né? Sim, Ele tá de costas. de costas. Eu vou me jogar pra cima dele e tentar conseguir. Porque ele tá de costas, ele não vai conseguir reagir aí. Entendi? Você vai dar um empurrão nele. Eu quero fazer Com ele seu físico menos Ah, 1 Exato. e menos 2 de dificuldade. E sem fato de história. Sem fato história. Sabe como é que é o nome disso? Coragem. Você não vai conseguir, Moisés. O seu valor Eu sei. máximo do dado vai ser 3. Mas como que ele vai reagir? Jogando 2 dados. Ele tá de costas. Ele não tá me vendo. Ok. Ele ainda consegue reagir mesmo sem estar vendo? Não é as coisas reagir. É qualquer um que é empurrado. Ele consegue se forçar. É, se firmar. Tá. Então vai ser estúpido se eu fizer isso. Eu achei que funcionava com regra. Certeza. Olha o D&D falando mais alto. O D&D me dizendo que dá pra fazer coisas por costas. Sneak attack. Não existe sneak Dá, attack. mas o problema é que o Moisés tá pebado. Não vai ser sneak attack, é um slash attack. Vai continuar escondido? Não. Aguardando pra ver o que acontece? Ele vai pegar a cabeça. Já pegou, ele acabou Eu de queria- abaixar e pegar a cabeça. Eu queria ter chutado a cabeça dele, acho que teria sido melhor. Mas você Mas decidiu no esconder. processo ele... mas se eu tentasse caminhar pra lá, eu achei que ele vinha atrás de mim. Poderia ser. Porque a cabeça tá ali olhando. Ela sabe mais ou menos como direcionar. É. Tá, a cabeça viu pra onde eu fui. Não, a cabeça agora tá preocupada com
Você Todo pega. lado do negócio que ainda tá soltando vapor, né? Exato. É o que tá de cabeça pra baixo ou é aquele que caiu o trem? Você derrubou um, que foi onde você caiu em cima dele quando você tomou a supetão. Aí você foi pro outro que está em pé. Aí dá pra você se esconder atrás dele. Só que ele tá soltando vapor porque a reação química tá acontecendo ali. E lá dentro também tem. Eu vou voltar. Só que se eu entrar lá dentro, eu vou ficar preso e o cara vai estar com a cabeça de novo. A situação é a seguinte: você está do lado da porta do jazigo, do lado esquerdo de quem está olhando ele de frente, que o barril está em pé. Do lado direito da entrada tem um barril caído. Solta só um pouquinho de vapor, mas o vapor já está saindo ali para o lado do beiral, que já está pegando chuva. À frente do jazigo, o professor está pelado, sem cabeça, abaixado, com a bunda virada para Moisés, pegando a cabeça que está no chão. Um pouco mais para fora, uns 2 metros, tá caído o inspetor Olímpio, tomando chuva. Do lado de dentro do jazigo, não tem barulho, mas sai um pouco de vapor. Por quê? Porque o professor tirou um dos papéis de um dos barris. Eu acho que é o único barril que sobrou. Não, porque tem o outro que tem o tubo em cima, que você não tirou. Justo. Foram 3 que eu tirei. Você tirou Mais 3 de um um lado, que eu um joguei do nele. outro, que você jogou no professor e tacou fogo nele. O professor ele tirou. tirou o papel e ficou um lá em cima. E o professor tá bem na beira do beiral. Eu vou fazer a mesma coisa de novo. Eu vou voltar lá pra dentro e pegar o pote. Ok. Dessa vez, Moisés dá umas tossidas. Porque, querendo ou não, tem muito vapor no lugar. Sim. Ele entra, pega o pote e já sai para jogar no professor. O professor está de costas para o Moisés, olhando para o cemitério. De novo, o corpo está em pé, sem cabeça, com o braço arqueado, com a mão na cintura e a cabeça encaixada, olhando para o cemitério. E a primeira cova do lado do jazigo já tem terra mexendo. Que merda, hein? Tá. Ele continua de costas pra mim? Sim, ele está olhando a terra mexer no que vai levantar um defunto morto ali. Tá. Como ele não reagiu, tô ainda lá dentro, né? Sim. Eu Você tá bem na quero- porta com o pote na mão. Colocar uma. Se eu colocar. Eu já fiz isso antes, eu vi outras coisas acontecendo. Se eu colocar fogo dentro do barril, o vapor passa. Não. O fogo vai apagar. Eu quero fazer o fogo aumentar. Então eu quero. Você quer Tem tacar produtos fogo no químicos madeira. ali. Você quer tacar fogo no madeiramento do jazigo. Tacar fogo em tudo lá. Eu quero fazer o jazigo do Lúcio virar uma fogueira. Beleza. Então você já pega esse troço, você já joga nas madeiras da parede, nas coisas de tecido que tem lá dentro. Já vai lá no fundo e começa a mexer nos potes para ver resto de produto que você tem que pode tacar fogo e jogar no madeiramento das paredes. E você vê que junto das caixas lá, debaixo da mesa, debaixo dos panos, tá o Isaac. Amarrado. Brincando. Porque tá cheio de tranqueira debaixo das mesas. Sim. E esse cara, nossa, que porra. Ele controlou o Isaac pra ir pra lá? Em off, não- Isaac está amarrado. Eu vou E dar uma desacordado. Totalmente desacordado. Igual tava antes. Eu vou desacordar. Eu não acho que eu consigo carregar o Isaac, Não. mas eu vou tentar.
arrastar ele pra fora. Beleza, você tirou ali. Tem 2 portas. Não. Não, só a entrada, ele só tem uma porta. É, só uma entrada. Uhum. Tem muita coisa debaixo dessas mesas, viu? Eu quero olhar o que mais tem. se Ok. for possível. Começou, tirou ali, você olhou, tem mais pano, tem mais um monte de coisa. Você vai onde tem os outros panos. Vicência amarrada e Lúcio, o cadáver jogado. Eu não posso pôr fogo no lugar e não conseguir tirar esse povo. E Moisés tosse de novo. Vai morrer nós 3 lá desse jeito. Eu quero colocar elementos dentro do barril pra fazer com que pelo menos o vapor deles pare de... Tem um barril lá que tá indo, né? Sim. Vou colocar alguma coisa pra fazer o vapor dele pelo menos. Tipo diluir. Ou diluir. Ou mudar a composição, porque Chega é uma lá, composição muito específica. chega ali, abre a tampa de um, pega qualquer balde que tem lá que eles usaram pra misturar e começa a jogar, né? Vai diluindo o negócio até começar a sair menos vapor, bem menos vapor. E aparentemente a reação ela para. Quando isso acontece, assim que você olha pra fora, o professor tá ali, já com um levantado da tumba e um outro terminando de levantar de uma outra que tá ali do lado. E ele rindo. Risada de vilão. Vicência tá desacordada. Vicência está desacordada. Eu Lá ouvi dentro, quantos tiros- tá aquela névoa do vapor. Uhum. Só que ele é baixa, não E as sobe. chuvas aumentaram um pouquinho. É, do lado de fora. Eu ouvi quantos tiros o Não, inspetor deu. Não. não. Você não ouviu porque você foi no momento em que tava desnorteado. Você ouviu o tiro, mas você não sabe se foi 1 ou 2. Você sabe que ele atirou em 3 momentos. Tá. Eu sei que geralmente uma arma tem mais balas que isso. Mais do que 3. Ele deu 1 tiro no Jonas, você sabe. Ele deu 2 tiros no Pálido. E você não sabe se ele deu mais tiros ou se esses foram os 3. Por quê? Qual que é a sua ideia? Eu consigo fazer. Eu tô pensando. É porque eu tô tentando. Eu preciso eliminar esse cara de um modo definitivo. Uma bala poderia vir a ser definitivo. Uma bala no crânio dele. Não sei. Ele não tá sentindo dor. Não, mas não tem problema. Ele pode morrer sem dor. Justo. Agora, eu acho que se eu sair lá de fora, os caras que ele conseguiu trazer de volta à vida, provavelmente ele pode usar eles pra me parar. Pode. E eles são funcionais o suficiente pra isso. Eu pensei em alguma coisa como um coquetel molotov. Eu tenho, tipo assim, elementos químicos ali que poderiam de alguma forma parar ele. Seja com uma arma explosiva, alguma coisa assim. Exatamente. Esse é o negócio. E como é que eu faço pra ver o que tem aqui? Eu preciso de tempo. Uhum. Eu sei que pôr fogo nele ajudou da última vez. Sim. E ele tá molhado com o negócio. Eu joguei nele, foi a última coisa que eu fiz. Sim. Apesar que ele tá na chuva agora. Pois é.
Moisés está ali indeciso, sem saber o que fazer. E mais bicho. Eu tô irritada que eu fiz chover. Eu achei que a chuva iria impedir desse trem se espalhar. E evitou. Mas não impediu. Evitou. Com certeza, Ok. ué. Só pegou Ia as ser duas muito mais. covas que estavam ali do lado. Tá. Porque senão, isso aqui tava cheio. E dentro de onde você está. Vicência está tendo um ataque epilético. Eu não consigo puxar ninguém porque eu sou fraco. E... Força não adianta. Eu estou considerando essa indecisão do Moisés, tá? Ele Moisés vai tá só observar ali. o que vai acontecer. Nossa. A Vicência começa a ter esse ataque. Ele vai tentar ajudar a Vicência. de alguma Quando ele forma, vai mas lá, acho que ele- começa a ver a Vicência tá com batimento cardíaco acelerado, hiperventilação, sem controle nenhum do corpo, pupilas dilatadas. Ela pode ter pressão, provavelmente está lá nos topos, porque as veias estão tudo inchadas. Provavelmente ela morre de infarto ou morre de derrame. Mas ele não é feito pra matar pessoas, ele é feito pra conversar, mas não adianta conversar com cadáver. Não é mesmo? Ele vai tentar usar algum objeto pontiagudo. Para. Ele vai só perder na rolagem de dados. Não sei, o que você tá tentando querer? O que você tá tentando fazer? Matar o Afonso. De novo. Certo. Então você vai deixar a Vicência aqui, porque você não tem o que fazer, certo? É. E eu não consigo carregar ela, não consigo tirar ela. Você só solta ela. Ela vai parando. Ou seja, já está sucumbindo ao que está acontecendo. E você dá aquela olhada de lado, né? Com os seus outros dois amigos. E nesse momento o Lúcio abre o olho. Quem diria, hein, Moisés? Porra, Moisés. É porque o vapor tá lá. Ele vai trazer. O problema não é nem esse. Você tá respirando esse vapor. A Vicência respirou esse vapor. O Isaac respirou esse vapor. Eu não quero sair e abandonar eles. E só A fugir. Vicência abre o olho também. Pronto, aí ele conseguiu mais cadáveres pra ele comprar. Provavelmente eles Eu já tô estavam mortos. A Vicência já estava morta. Quando chegou lá. Que bizarro. É, e o professor tava querendo trazer Ele todo Ele tá mundo. matando os alunos. É. Ele quer um exército. Eu tô indo pra cima do Afonso. Então você vai sair. Aham. Beleza. Você vai saindo ali. Você vê lá fora. Tá lá ele na chuva. Com dois levantados. E ele E olhando. ele tá de costas. Ele tá de costas, sim, pra você e tá junto com eles. Mas você vê que eles estão praticamente totalmente deteriorados, os dois corpos que ele levantou. À direita sua, do lado dele, 1,5 m, 2, tá lá o Olímpio caído. Eu quero tentar pegar a arma do Olímpio. É uma boa escolha, porque o Olímpio estava armado quando foi jogado. Eu fui bem Sim. enfático nisso. Ele estava dando coronhada no Jonas e o Jonas jogou ele. Eu fiquei com receio dos caras me atacarem, mas como você comentou sobre o fato de eles estarem mais deteriorados,
Existe alguma chance mínima de eu conseguir lidar com Não isso? sei se você percebeu. E agora eu vou enfatizar. Quando o Lúcio voltou pelo soro original, como que ele voltou? Você lembra o O estado que ele Lúcio, ele estava? voltou furioso. Ele tava E agora? furioso. Ele tá de boa, porque é o soro novo. Não é o soro novo, Não? é o primeiro soro. É justo, porque quem tinha a Ele- forma do é o Isaac. O Isaac. Exato, e outra, é o primeiro soro. E esse soro é diferente. Os corpos que levantaram não estavam agitados. Ele não estava agitado. Parece que eles são passivos. Eles dependem do Dr. Afonso. Arma. Ele consegue. Moisés consegue pegar Moisés arma? sai correndo em cima do inspetor Olímpio. Se joga do jeito que dá, até se machuca, assim, rala um pouquinho. E dá aquela olhada para ver se acha a arma. É o momento Ele tá derradeiro. Porque desesperado. esse tipo de ação faz com que o professor Afonso veja a sua movimentação. Moisés não liga porque ele quer a arma. E ele começa a procurar em volta daquelas plantinhas, da calçada, da rua, das poças, para ver se ele acha a arma. Será que ele acha a arma? Ele acha a arma. Junto do corpo do inspetor Olímpio. Ele pega a arma. E vai fazer o que com ela? Ele vai tentar atirar. Sem saber a quantidade de tiros que tem ali dentro. Correto? É. Vai puxar o Sem olhar. gatilho com o combativo. Que Somando pelo 0. menos não tem negativo. 6 menos 1, 5. Porque não depende do físico dele, depende do psicológico. É só, né? E ele tem menos 1 nesse psicológico. E ele acerta um tiro no professor. No corpo do professor. Você vê que o rosto do professor faz a sensação como se tivesse sentido o tiro. Vai tentar de novo? Vou tentar de novo. 11. E o segundo tiro vai bem no meio da cabeça do professor. Do jeito que a bala cai na cabeça, ele empurra ela para trás. E o corpo cai para frente. E os dois corpos que foram levantados, eles caem também. Moisés tenta dar o terceiro tiro. Só que a arma tá vazia. Tosse. Tá se sentindo muito mal. Neste momento, o nível de vitalidade dele já piorou. Ele está ferido. Ele sente dor quando respira. Vai fazer o que, Moisés? Eu vou soltar a arma onde o Olímpio tá. Ok. Olha Moisés pensando nos álibis. E ele vai correr. Ele não dá Ele conta vai de correr. trotar. Ele não dá Ele vai- conta. Ele vai só andar. Ele vai se arrastar. Ele vai andar. Praticamente arrastar. Moisés está muito mal. Aquele vapor deve ter feito alguma coisa, Moisés. Você se sente fraco,
Você está suando frio. Você está começando a ver que as mãos estão tremendo. Quando você coloca a arma assim lá, você está vendo que sua mão está tremendo fraca. Vai ver se o Olímpio tá vivo? Não. Vai Ele vai só deixar fugir. o Olímpio. Vai fazer o que então? Vai correr pra onde? Você falou que ia pra onde? Eu quero sair do cemitério. Então você vai sair do cemitério. Ok. Se aparecer qualquer pessoa no caminho, ele vai conversar. Mas se ninguém aparecer, ele vai só sair do cemitério. Moisés começa a andar lentamente, vagando para a saída do cemitério. Andando pelas ruas, pegando aquela rua principal que vai até a saída. Quando ele vê o portão lá, Moisés cai. Moisés não tem forças para andar. Moisés começa a ter uma convulsão forte. Se debate e simplesmente perde os sentidos. Ali, no cemitério. Bom que já está meio caminho andado. Foram encontradas cenas dantescas no cemitério. Corpos foram desenterrados. 3 pessoas foram encontradas mortas dentro do jazigo da família. Qual é o nome da família do Lúcio? Mesmo sobrenome? Eu esqueci. Albuquerque. Sei. 3 pessoas, 3 estudantes foram encontrados mortos dentro do jazigo da família Albuquerque. Um estivador foi encontrado baleado dentro do jazigo da família Albuquerque. O policial desaparecido Jonas foi encontrado baleado dentro do jazigo da família Albuquerque. Vários barris com substâncias estranhas foram encontrados dentro do jazigo da família Albuquerque. Do lado de fora, o professor Afonso, conhecido instrutor de medicina, Afonso Farias de Andrade, estava desenterrado, trazido de sua cova e colocado à frente do jazigo da família Albuquerque, com o corpo com sinais de queimadura, tiros, incluindo um tiro na cabeça que já tinha sido arrancada do professor. Policial Olímpio, investigador, inspetor de polícia, foi encontrado em estado grave, com costelas quebradas, e por sorte sobreviveu até ser resgatado. E está se recuperando no hospital municipal. Ele ainda não deu depoimento, pois ainda não está em condições de explicar o ocorrido. Essa é um resumo da notícia que saiu no jornal do padrasto de Moisés. A sociedade está estarrecida. Não se sabe o que aconteceu. Não se sabe por que essas pessoas estavam envolvidas em atos tão macabros e certamente anticristãos. Que a noite de terror do dia, passaram semanas, né? Uma semana. Que a noite de terror do dia 19 de fevereiro de 1900
permanece um mistério. Moisés foi encontrado perto da entrada do cemitério, resgatado como o primeiro indivíduo dessa noite de terror. Primeiro tratado como um moribundo, bêbado. Mas, após ter sido os corpos e tudo ter sido encontrado lá dentro, ele que foi jogado à sarjeta à frente do cemitério, foi resgatado quando a polícia que foi chamada chegou. Moisés estava vivo, porém não tinha ação consciente e apenas reagia a estímulos. Foi internado no sanatório, colocado numa ala de segurança mínima, pois ele não oferecia nenhum risco, e está sendo tratado desde então. Na sala do hospital, do sanatório, Moisés veio o dia passar. As pessoas se aproximarem, tratarem dele, amigos, conhecidos, familiares. Ele tem vontade de falar. Ele quer falar. Ele tem todo o ímpeto de interagir. Mas é como se sua mente estivesse desconectada do corpo. E ele estivesse totalmente aquém das capacidades físicas. E isso, Ana, se repetiu por 1 ano. Vendo a vida passar sem ter forças para agir. Até que num dos últimos dias de um verão, sabe-se lá se foi 1 ano depois ou 2, Moisés, que era sempre colocado junto à janela para olhar para os jardins do sanatório, viu uma figura que parecia muito agora eu esqueci a palavra, você acredita? Familiar para ele. Junto aos médicos que andavam para lá e para cá, auxiliando alguns enfermos que estavam ali no horário de tomar sol, ele viu um sujeito de cabelo muito bem penteado, de óculos redondo e com o rosto bem sisudo. E olhando fixamente para essa pessoa, ele percebe que aquele que está ali junto aos médicos é o Isaac. E a gente encerra. Essa foi a história. Eu senti o impacto, viu? E aí, dona Ana? Muito bom. Foi muito bom. Vou dar a explicação. Sim, por favor. Vou dar a explicação. O gás afetou Vicência. Matou, ou ela já estava morta, mas a trouxe de volta. Ok? Lúcio foi impactado pelo vapor. Lúcio voltou. Ok? Ok. O professor morreu. Os corpos não estavam sendo controlados. O negócio é que, querendo ou não, os corpos eles precisam de substância. Eles estão mortos, mas estão vivos. O Jonas, os outros que tinham autonomia, eles se alimentavam. Simplesmente. Agora, o pessoal que foi trazido, sabe-se lá quanto tempo eles estavam mortos. Eles não têm. Se eles não forem ordenados a fazer, eles não vão ter esse negócio. Sem o controle do professor, eles desligam. Acontece que o Isaac estava revivido com um soro, o melhor soro. Só que ele estava em coma.
e não morto. Lembra disso? Lembro. Ou seja, o soro dele realmente funciona. Comentários, dona Ana. Eu achei que foi muito pesado, muito cruel, mas faz muito sentido o quão difícil todo esse final da história foi. Pelo fato de estar psicologicamente abalado, acho que o psicológico realmente afetou tudo na história. A minha escolha deliberada de ter negativo no físico importou demais pra história. Eu não achei que ia importar tanto. Mas ficou muito legal. Eu acho que foi um desafio muito sutil, mas que afetou demais esse final. E eu acho que conseguiu criar a ambientação de desespero e de não saber o que fazer do Moisés. É, porque querendo ou não, o cara tava tentando trazer os mortos à vida, né? Tipo, o que eu vou fazer? Ele entrou em pânico. Eu achei que você ia atacar fogo no jazigo. Eu queria fazer isso, mas quando os dois apareceram lá, ele ficou assim, eu não posso matar ele. Ele passou metade dessa história tentando descobrir onde os amigos estavam. Mas o Moisés nem foi ver se estavam vivos. Mas ele foi ver a Vicência. Ele viu que ela tava. Ele só foi ver a Vicência depois que ela começou a colapsar, a voltar dos mortos. Foi. Quando ele viu os dois lá, ele percebeu que não podia pôr fogo. Ele falou, preciso me livrar do Afonso de outra forma. Exato. Ele saiu e foi tentando. Porque senão ia ter tacado fogo com a galera morta lá. Ele ia ter matado o Isaac. Mas ele percebeu que ele não podia pôr fogo lá com os dois. Independente de estarem vivos ou não, existe um lado do Moisés que estava considerando a possibilidade dele mesmo trazer os dois de volta. Com certeza. Porque ele sabe onde está a fórmula do soro. Sim. Já estava imaginando um epílogo 2 anos depois. Trazendo Moisés, a galera. Aquele porão e trazendo os dois de volta à vida. Mas quem tá com esse plano? O Isaac. E o Isaac não tinha morrido, ele estava revivido pelo soro bom. O soro que Moisés enfiou na garganta dele lá na jogada. Exato. Que matou ele e trouxe ele de volta. E é assim que a gente encerra essa história de mistério. Agradecendo quem assistiu, muito obrigado. Quem está seguindo no YouTube, quem está seguindo a gente no Papo de Mestre. Teremos outras histórias. Sim, já tenho planejamentos para futuramente ter outras histórias. Muito obrigado por ter vindo, espero que tenha gostado. Qualquer coisa deixa nos comentários. E volte sempre. Segunda-feira que vem agora a gente tem Papo de Mestre. Terça-feira para quem for assistir no YouTube. Quer fazer algum jabá, Ana? Aproveita. Vou colocar ali um pin no jabá que vou querer fazer daqui algumas semanas, eu acredito, que é de um livro que provavelmente eu vou daqui a um tempo. Que se chama 5 Vidas. Ele acompanha 2 pessoas que estão revivendo, tendo certas reencarnações, e eles se reencontram. Tá bonitinho, é baixa fantasia, de coisa enfiada na nossa realidade, tá legal. E pra quem gostou de assistir, por favor, assistam as próximas sessões. Vai que eu apareço por aí. Eu tô sempre à disposição pra fechar números de mesa. Sempre que faltar alguém, né? Tamo aí. É a substituta de espaços. Lembrando oficial. Que aqui teve uma seleção para entrar. Aqui não foi falta, não. Foi seleção. Tivemos bastante participação. Então, muito obrigado, Ana, novamente. Jogo excelente. Vamos conversar agora nos bastidores. E depois a gente volta mais. Obrigado, galera. Até depois.